Então, estamos de volta. Não, calme sequer. Não, isso é só no final. Isto aqui é espontâneo. Eu não tenho paciência para intros, não tenho... Não, eu tenho uma intro que vai dar antes disto. Mas podes Não cantar a tenho intro. paciência. A intro foi um som que eu fiz no Soundtrap. Oh my god, isto é um fun fact bem interessante. E fui eu que fiz a minha intro. Nós não. Não comprei um som. Não, nós também não comprámos. Nós fomos a uma coisa free. Nós fomos a um. Não, mas eu banco de compus som. mesmo. As pessoas que nos estão a ouvir não sabem quem é que nós somos. Pois é, as pessoas que estão a ouvir este podcast, Não, mas tens de fazer a intro primeiro. Fazem a intro já passou. Quando começamos a falar, Faz a capela, pai. não faço nada à capela, acabou de dar a intro, maluco. Então, eu estava a dizer, Sabes como é que funciona o mundo dos podcasts? é um fun fact de facto que eu nunca falei sobre isso. Eu compus a intro do meu podcast. Já vos mostro. No Sim, final eu muito mostro. Que giro. É a intro e o outro. Dá no início e no fim. Sim, sim. Pronto, mas fui eu que compus no Soundtrap. Isso é muito Compus. fixe. Isso, a compositora. Compositora de intros de podcast. Ok, Isso então- podia ser uma carreira. Epá, que giro. Engraçado. Eu nem sei o que é dizer. Eu já te mostro. Mas pronto, agora sim vamos começar. Eu também comecei o da Carol, assim a meio, portanto, não importa. A conversar. Isto com convidados é assim. Hoje tem convidados do podcast que me fez querer voltar a gravar o podcast. Portanto, isto é full circle. As pessoas que me fizeram querer voltar a gravar o podcast. Ao mundo da podcastaria. Voltar. Yeah. Hoje são minhas convidadas. E eu sou fã do podcast deles. Yeah. Posso já dizer uma cena? Eu queria Pode. que tu te falasses do teu podcast no nosso episódio. Esqueci-me. Não faz mal, metes depois no... Mete na Gente, mete na descrição, né? descrição. Yeah. Mas eu falei sobre isso no primeiro episódio de regresso, que foi por estarmos a falar de eu querer voltar a ouvir podcasts em português. Há pouco, porque tinha saudades. Yeah. E fui-me para ouvir o vosso. E fiquei, gosto bem de os ouvir. Gosto bem da dinâmica deles, vou gravar também. Eu ouço outros podcasts em português, mas o vosso foi aquele que me Coisa fez. que ouves. Olha, ela estava a Ouço... apresentar-vos. Já vai, isto temos tempo. As pessoas gostam de espontaneidade. As pessoas podem querer ir ouvir os podcasts. Os aspios do tu cérebro, sim, ouves. sim. Os podcasts tu ouves, tipo os outros. Mas eu já falei também. Que é o da Joana Miranda, o Davam Filme. E o da Bombana Fofinha. Os dois da Fuso. Bombana Fofinha. Eu O ando a Fuso ouvir o Fuso também e agora. o Reset. Quer dizer, o Fuso não gosto tanto como o Reset. O Yeah, Reset já o Reset acabou. é Mas o muito Reset bom. já acabou. sim. Vai voltar O quase Reset é muito certeza. bom. O Reset. Gostei de todos os convidados que ela teve. Pessoas que eu até nem ligava muito, mas já ouvi no podcast e fiquei. Talvez volte quando ela deixar de estar grávida. Quando ela der à luz. Exato. Não. Não sei. Ela já fazia... Não. O último convidado ela já estava grávida. Sim, que era aquele de brasileiro. Assim, pronto. Esses foram os 3 podcasts que eu... que eu ouço em português. O vosso e esses 2 delas. Não ouço mais. Por acaso, se tiverem recomendações, digam. Comissão Política do Expresso. Epá, não. Estou farta de Olha, política. eu E ouço e um que é da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é bué da bom. Olha, eu ouço Sobre a Noite ciências da e Má tecnologia. Língua, que também é tipo política, só que mais Sim. leve, que é com a Júlia Pinheiro. Isso é quero ir ouvir a Júlia Yeah, Pinheiro. a Júlia Pinheiro, a Rita Blanco, o Rui Zinc e o Manuel Serrão. Tenho que ir ouvir isso. E ouço um de uma rapariga que é a Sara Vicário, não sei Sim. se sabes, que é o Valium. Não conheço. Eu gosto imenso, é bué espontâneo. Ela está só tipo, a maior parte dos episódios dela começa assim, são tipo 4 da manhã e eu não me apetecia fazer nada. É então como eu. Olha, vou-me Os identificar. episódios dela, eu adoro o podcast É dela. isso mesmo. Só que ela mesmo. normalmente fala de coisas que se estão a passar, tipo, na atualidade. Tipo, Sim. na altura em que as discotecas abriram outra vez e estava-se a falar disso. não sei o quê. Então, se calhar, agora quando for ao vivo vai estar tipo, ok, isto está desatualizado. Mas eu gosto muito dela. Engraçado. Eu E passou acompanho-la. este tempo todo e não disse como é que vocês se chamam. Pois é. Engraçado. Isto já está aqui a dar há 15 minutos e eu sou ótima nisto. É o que eu digo. Eu influencer, podcaster, estas merdas todas, eu era ótima nisto. Eu não dou uma para a caixa. Não, tu és muito influencer no TikTok, não sei se as pessoas já te seguem. Sim, não sei. Deviam, mas não me seguem. Vocês, digam os vossos nomes. Eu sou a Inês. Olá. Eu sou o Gonçalo. E o que é que vocês fazem na vida? Não, essa pergunta é bem complexa. Não, o que é que fazem Não na dá, espera vida para de coisas trabalhar? tão complicadas. Ninguém quer saber do que é que vocês fazem para trabalho, mas apresentem o que é que... Até porque Eu já vocês disse que são- vocês têm um podcast, portanto. Ok. Então, Nós temos um podcast e somos irmãos. Exato. acho que o ponto forte deste O episódio ponto é forte O que é que Ok, vocês fazem na ok, vida? ok. Somos irmãos. São irmãos. Yeah. E é muito importante essa relação na vossa vida, portanto. É. Não diria importante.
Tipo, É passa... um complemento. Para mim é, estão a perceber? Para mim é, para ele não. É um Tipo, complemento que nós. Vou já dizer porque é que vos convidei, exatamente. Porque quem nos está a ouvir, a Inês e o Gonçalo, são tipo os irmãos que eu mais admiro como exemplo do que é uma relação de irmãos saudável. Mas por causa do podcast? Não, porque gosto da vossa relação com Ela já o nos outro. conhecia antes Já vos da conheci fama. antes do Sim, podcast. sim, sim. E sempre achei bem interessante a relação que vocês têm um com o outro de amizade acima da fraternidade, neste caso. Eu acho que onde tu viste mais isso foi que ela começou a sair connosco. Sim, E dá-se tão bem a sair connosco. sim. Mas Quase tu- melhor que eu. Assim é que ele também sai com os meus amigos e dá-se tão bem com eles como eu. É que Tipo, somos todos tu amigos quando uns dos estás no outros. nosso grupo, tu não é como se fosse a irmã do É. Serrão. Exato. É a Inês. Eu sinto-me a irmã do Serrão. Mas não, Não. pelo menos eu nunca vejo assim. Tanto que eu Ninguém estou sempre a assim. dizer, E tu, é Miguel? melhor Eu sou irmão do Diogo. Prazer. ser. E gostas do Diogo? Gostas do teu irmão? Falso. Eu gosto do teu irmão, ele é. Yeah, eu sinto-me bué a irmã dele, mas curto bué. Mas o que eu gosto em vocês é que parece que a vossa amizade... Eu acho que se vocês não fossem irmãos, eram amigos na mesma. Sabes que nós falámos disso no outro dia? Será que se E a nós nos conclusão não foi conhecêssemos- Não foi essa, a sério? Não, porque eu acho que nós somos bué diferentes. Mas a cena é que nós sempre fomos amigos, não foi tipo... Não éramos daquele tipo... Ai, dávamos muito a mal, depois ficámos amigos. Não. Sempre nos demos bem. Ou Esse também é um seja, ponto que eu quero. onde é que nós não seríamos amigos? Não sei. Se calhar pela diferença de idades. Se nós nos conhecêssemos na escola, era estranho que eu tinha chumbado montes de vezes. Yeah. Ou então eu era sobredotada. Sim. Era mais fácil eu ter chumbado várias vezes. Yeah. Mas chegaram à conclusão Já porque é que não iam ser... Qual era a razão pela qual não iam ser amigos? Pá, nós somos um bocado diferentes. Porque ela tem uma grande pica. Eu sou Yeah. daquelas pessoas Imagina. que... Sim. Ah. Eu sou Eu acho que daquelas eu só pessoas sou que... um bocadinho mais calma às vezes, porque ele me acalma e ele só é mais evitado porque eu lhe dou isso. Ou seja, se fosse ao contrário, eu ainda era mais hiperativa Ou seja... e ele ainda era mais Epá, enfático. Se eu a encontrasse, cortava pela raiz. Ok. É tipo... Não, Acham não que vamos. se não coabitassem um com o outro desde que ela nasceu, isto não era a mesma coisa? Pois é isso. É que eu acho que vocês davam-se bem independente. Não, imagina, nós somos amigos para além de sermos irmãos. Aliás, muito Sim. mesmo. ou Exato, seja, é isso que eu Exato, gosto. somos- Mas não sei se eu passasse por ele na rua, se fôssemos da mesma turma. Não sei. Tens não de pensar, sei. aquele gajo, pá, um bocado, já chumbou 5 vezes, eu se calhar não tenho paciência para adorar isto. Yeah, não sei. Mas Nós achamos tu que... estavas a dizer, vocês desde que eras pequena, então, que sempre foi assim, nunca tiveste aquela fase de sentires a irmã mais nova. Ele sempre te Não, tipo, incluiu. eu sempre me sinto... Tipo, eu tenho a noção de onde eu estou, né? Sim. Sou a irmã mais nova. Mas nunca foi aquela Mas picardia. nunca. Epá, eu pelo menos eu nunca. Tu se calhar achas que sim. a mas eu ótica não. que tenho com a irmã mais nova nem é de picardia. Mas isso acho que fosse que irmã fosse. Sim. Não era preciso ser a Inês. A irmã mais nova, o dever que eu tenho é simplesmente de a proteger. E dia primeiro, e a seguir vai ela. Pois vocês estavam a falar Nós sobre temos- nós isso temos muito num isso. dos vossos Yeah. episódios, que eu também achei muito interessante. Que é. Mas não é só isso, tipo, há várias pessoas, desculpa estar a te interromper, Não, mas há fala. várias pessoas que têm a nossa diferença de idades, o rapaz é a irmã mais velha, a rapariga é a irmã mais nova, mas mesmo que fosse ao contrário, que não se dão assim. Exato. Ou, mesmo ou até, por exemplo, pessoas que têm idades bem próximas. Sim. Faz sentido darem-se bem. Exato. E Eu, não, acontece. eu nunca tinha conhecido um par de irmãos que fosse tão próximo como vocês. E tenho a minha prima e o meu primo, que são bastante amigos um do outro, mas com o passar dos anos se tornaram um pouco mais distantes, diria. Mas não sei se outros fatores também não implicam isso. Vocês ainda vivem juntos e tudo, Sim, mas eu sim. acho que mesmo que não vivessem, que a vossa relação se manteria. Yeah, também já mesmo. falamos Sim, disso. sim. Então, acho bem interessante como a vossa dinâmica resulta. Olha, o Miguel também tem um irmão mais velho e não é nem de perto nem de longe parecido com a relação que vocês têm, por exemplo. Eu sou filha única Uhum. e acho que é por isso que é interessante aqui a minha perspectiva, porque o mais próximo que eu tenho de um irmão ou de uma irmã são os meus primos. Uhum. E nós, apesar de não coabitarmos, vivíamos muito perto uns dos outros. Vivíamos literalmente no mesmo prédio, com uns andares de diferença. E eu e a minha prima, que é quem é mais próxima de mim, apesar de termos uma relação muito próxima uma com a outra,
não é o mesmo que nós não somos irmãs, não é? Mas é o que eu mais consigo comparar com uma relação como a que vocês têm. A minha prima tem a mesma idade que tu e eu tenho a idade do Gonçalo, mas somos de gerações diferentes. A minha prima nasceu em 2000, portanto... Eu nasci em 99. E tu nasceste em Eu 95? 94, então temos um ano de diferença. Eu nasci em 93. Eu pensei que era a mesma É idade. tipo, tu tens menos um ano que ele e a tua prima tem menos um ano que eu. Yeah. Mas é muito parecido. Uhum. E apesar de virmos de épocas diferentes, mesmo em termos de como o próprio mundo estava quando eu nasci e quando ela nasceu, nós somos bem amigas e vocês... As vossas diferenças geracionais, é o que eu quero dizer, não sentem que contam para a vossa relação. Tipo, notam... Há momentos em que tu te sentes, epá, porra, estou mesmo velho. E tu pensas, Eu não, fogo, eu este não gajo... sinto que estou bem nova. Tipo, não. Eu sinto quando ela me explica como é que se usam emojis. Eu sinto quando ele diz LOL e é mesmo porque uma cena tem piada. Ele diz LOL porque acha mesmo que tem piada. Mas essa é uma cena que eu vejo bem nos Elder Millennials, que nós já contamos um bocado para a equação, que é tipo usar LOL não ironicamente. E não, pior mesmo é quando usam XD. XD. Essa é mesmo essa tu estás mesmo a dar a tua idade. Estás mesmo Mas eu a pensava que ser a malta da tua idade não usava muito emojis. Imagina, eu uso. stickers. Exato, stickers. Stickers é muito. Mas eu uso emojis. Tipo, Usas Há emojis. pessoal que não usa. Vocês dão por vocês a usar emojis com um tipo de específico de pessoas? Tipo, pessoas com quem não têm muita vontade usam mais emojis? Não, eu é igual. Eu uso bem aquele emoji de chorar a rir. Tipo, Eu uso Eu bem tô sempre esse a quando usar. são pessoas Também. que eu tipo... não, com qualquer Mas pessoa. eu uso mais bem. emojis, por exemplo, quando não quero dar uma resposta concreta. Mando um like. Quando Like. é tipo... Tu não notas que quando... Mas, por exemplo, o meu pai usa bem emojis. Eu sei que isto não tem nada a ver, mas tipo, ele às vezes diz... Porque é velho. Vamos passear a cookie. E depois manda um emoji de um cão. E depois diz tipo... viemos aqui ao café. E manda tipo um emoji de um coração. Ele usa bem emojis. E eu nunca mandaria nenhum emoji desses. Portanto, é preciso uma pessoa ser criativa para fazer isso. Making an effort nos emojis. E não trocam stickers um com o outro. Troco muito com a minha mãe. Com ele sim, mas mais com a minha A tua mãe é mais nova Minha mãe é millennial, mentalmente. só que tipo no corpo Yeah. de uma pessoa mais A velha. tua mãe mentalmente é mais nova que o Serrão. És Fácil. capaz. Hã? É, Fácil, não é? fácil. Pois, eu também acho que sim. Para trocar stickers com ela. Ela às vezes pergunta-me assim: Inês, não tens stickers novos? Para enviar. Opa, é que eu estou a perguntar isto porque eu sinto muitas vezes a falar com a minha prima, apesar de sermos muito amigas e termos conversas muito, pronto, tu cá, tu lá, eu às vezes sinto-me muito mais velha do que ela. Opa, não consigo Força. lembrar-me de um Mas como? exemplo específico, mas... Não sei, mas sinto-me mais velha às vezes a falar Imagina, com ela. eu às vezes sinto que tu sabes muita coisa que eu Sinto que ainda vou não mandar, sei, não sinto que passei vou por mandar aí. uma daquelas respostas de ai, tu quando chegares a esta idade vais ver. Ai, ele Estás a nunca ver? faz isso, percebes? Mas eu nunca faço, mas tipo penso. Mas eu não faço isso Mas porque tu tu não pensas emocionalmente estás um bocadinho mais madura do que eu fui com a tua Quando- idade. Também acho que isso tem a ver com eu ser rapariga. Pois, Tipo, talvez. as raparigas são tipo, mais maduras que os rapazes Vou quando têm tentar a aqui mesma abaixo idade. dos homens. Sim. Não, não é isso que eu estou a Sim, sim, dizer, sim, sim, mas sim, tipo... Já sabes, tipo, sabes onde é que verdade. estás, não sabes? Tipo, é verdade. E acho que isso tem... Mas também tem a ver com quem é que eu convivo mais? Contigo. Sim. Ou seja, o meu pensamento é moldado maioritariamente por as pessoas com quem eu convivo mais. Exato. Por isso, por ti. Então é normal que nós nos identifiquemos com as coisas. Porque se dissesse assim, porquê é que vocês se dão tão bem, são tão próximos e pensam da mesma maneira? Porque nós passamos mesmo muito tempo juntos. Claro. Há pessoas que são irmãos, mas não fazem o esforço. Sim. Tipo, não passam tempo juntos. Tipo, não tiram... Tipo, eu conheço muito poucos irmãos que, tipo, pegam neles e vão jantar fora, vão ao cinema, vão passear. Eu faço muito isso com ele. Normalmente Sim. as pessoas é tipo, o meu irmão, tipo, estou em casa com ele, mas para ir sair vou com outras pessoas. Tipo... Claro. E Agora nós vou levar não. o irmão. Tipo, ele começou-me, quando eu tinha pai 13 ou 14, ele começou-me a levar a sair aqui com o Miguelito. E uma vez viemos cá para casa a brincar aos Little's Pet Shop. Lembras-te, Miguel? Muito fixe. Ai, que lindo. E depois, pronto, eu comecei a sair com eles. Ainda era boa irmã mais nova, claro, eles ainda não te conheciam, acho, Não. nessa altura. Não, já foi há uns tempos. E depois tu começaste a sair comigo quando eu comecei a sair à noite. Sim. Pronto, e depois ele ficou Mas amigo não dos foi meus logo ao amigos. início. Porque havia aquele momento em que eu achava, ia, são mesmo putos. Não foi logo ao início. Não foi logo ao início. Foi, não. começaram a crescer, a Yeah. ter outros interesses e... E também porque nós sempre recebemos muitas pessoas em casa. Então, tipo,
Quase que eras obrigada a conviver com as pessoas. E depois gostavas mesmo delas. Mas eu ao início havia pessoas que quando vinham aqui a casa eu entrava pela porta e vazava. Lá para cima. Sim, porque mas não isso era estava- mesmo quando eu era muito miúda. Pois, não estava Mas com- quando, pronto, 11º, 12º e não sei o quê, eu identifico-me com os amigos dele e ele identifica-se com os meus, que Sim. também é uma coisa que não acontece E muitas os vezes. amigos dele e os teus amigos gostam Também uns dos são, outros. exato, que é uma coisa- exato. Então nós Uma coisa passámos gira. um ano novo aqui com Exato. gerações de um lado e do outro. Foi bem fixe. Pá, eu curto bué de estar rodeada de pessoas mais novas do que eu. Porque eu acho... Epá, eu não... Tu vês muitas pessoas mais velhas. Ou pelo menos na nossa idade, quando éramos nós mais novos, víamos as pessoas mais velhas a pensar: aqueles putos são bem chatos, estes putos de hoje em Exato. dia. E eu acho que nós, hoje em dia que somos mais velhos, olhamos para os miúdos mais novos do que nós e achamos que eles são bué da fixes. Tipo, nós sabemos reconhecer que os Eu putos acho mais que já novos não são há mais tanta fixes que E há nós. uma coisa, eu acho que os mais novos têm mais a acrescentar muitas vezes do que os mais velhos. Claro. Eu dou-me com a malta mais velha no trabalho, etc. Epá, e E não há há uns assim, poucos eu que acho totalmente, que totalmente. vocês estão numa fase em que vocês chegaram a um ponto em que dizem: ok, nós queremos mudar. Sim. Tipo, esta geração. Queremos Sim. mudar isto. E não é com os mais velhos que vocês podem contar, é com os mais novos. Claro. Então eu cada Yeah, vez sinto que há talvez. mais pessoal de 20 e muitos a dar-se com o pessoal de 20 e poucos porque têm os mesmos ideais e querem atingir as mesmas coisas, têm os mesmos objetivos e tipo, pronto, as preocupações com o ambiente, Sim. a LGBT, tipo essas coisas todas que se calhar acima dos 35 já não há tanta gente a pensar nisso e vocês chegaram a um ponto em que tipo, ok, se nós queremos mudar o mundo vamos tipo começar por baixo. Ai, quão Percebes? aborrecido és seres aquele velho chato que vai para o YouTube escrever: ei, esta música no meu tempo é que era boa, esta música de hoje em dia é toda uma grande merda, estes putos de... Epá, é bem chato, eu não quero ser essa Yeah. pessoa, tipo, eu quero manter-me atualizada para não ser uma velha chata. Quero, tipo, rodear-me de pessoas mais novas do Objetivos que de eu, vida, não ser uma velha chata. perspectivas diferentes da minha, mas não ser uma velha chata. Eu acho que isso é... Eu acho que é fixe na nossa geração, nas pessoas da nossa idade, pelo menos que eu vejo à minha volta. Que já não tem aquele desdém aos mais novos. Eu acho que isso Havia é fixe. muito isso. sim, havia isso. Bué. Eu por acaso, acho que nunca tive isso. Acho que nunca tive isso porque tu tinhas Acho muito os amigos cá em casa e Lá está, mas pá, nunca tive isso. exposição. Mas já me confrontaram com isso. De Amigos já me confrontaram de mais novos. Não, amigos da minha da tua faixa idade, etária ok. confrontaram-me que eu me dava com pessoas mais novas. Mas, E eu digo, então, mas e daí? mas Mas E qual no é que é o sentido de ser problema? julgamento. Não, numa de. julgar. Então daste com mais novos, eles não acrescentam nada. Mesmo a dizer que. Ok. Mesmo a dizer que não acrescentam. E Eu tu- disse, e tu- eu disse, está bem. Se calhar porque É muito a minha reação. A minha yeah, reação as pessoas nem é se dão ao trabalho de conhecer tipo, o que é que interessa a idade da pessoa. Se é uma pessoa fixe, que tem algo a acrescentar, Exato. Também. não é por ter menos idade que tipo, não vai valer de nada. Ou vice-versa, não é tipo, por a pessoa ter mais... não vou dar com esta pessoa porque é bué velha. Sim. Tem um pensamento bué retrógrado. Mas os Isso mais não é novos certo. têm mais esse pensamento do que os mais velhos. Os mais velhos da nossa geração Epá, têm a imagina, eu abertura estou aqui a com falar, os mas se me novos. dissessem agora também, eu tenho 22, se agora me dissessem, bora todos sair com putos de 16 anos, eu se calhar não ia. Exato. Ali Mas imagina, aquele pensa, limiar. 16, 22 Sim, sim. e 22, 26 ou 27. Era o que estava a dizer há bocado. Eu, Sim, quando dos 20 tinha para tinha cima. 16, Yeah, Estás a ver? já é ali um mix Molex. Como diz a nossa Se bem que eu prima. não sei, eu não me importava disto sair com putos de 16 anos. Tipo, Ei, pá, bora. os interesses. Os interesses. Yeah, eu não ia. Eu- Ela tem amigos maturos. Ela tem amigos maturos que dá para. Olha, há uma que vocês gostam muito. Ela é matura. É, Pronto. sim senhora. Já E- vai. Puto dos fones. E o O puto dos fones também é bem maturo. Sim. Mas, não sei, essa questão agora da maturidade e da idade, já podíamos entrar aqui por outros caminhos, mas... Eu não... Guia-me, vais lá à frente, queres vai Não quero entrar por aí porque já me chateei com amigos por causa disso, não pode ser. Mas eu não concordo que seja sempre... Não, são muito mais novos, com certeza não vamos ter interesses em comum. Pá, eu pessoalmente acho Não, que... mas imagina, tu tens que perceber que 15, 20 é muito diferente de 20, 25. São 5 anos de diferença, mas é mesmo muito diferente. Tipo, Mas não diria sair só com um grupo de miúdos de 15, 16, 17 anos. Era tipo... Iria ficar estranho. era tipo Ia todos... ficar estranho, Era, sim. tipo, Era tipo... era tipo todos os teus amigos de 25, Sim. levavam todos os seus irmãos de 15.
Eu acho que era interessante. Isso era grande experiência. Eu acho que isso era bem Isso fixe. era grande Big Brother, tipo, mas... Eu não outra faço cena. ideia, por exemplo, a tua geração, quando eu falo a tua geração, é tipo, 19 para cima. Uhum. Mas antes disso, eu não conheço ninguém mais. Eu não faço ideia o que é que os miúdos abaixo dessa idade falam, gostam. Estou muito afora e gostava de saber mais. Também não... Quer dizer, só o nosso Não primo, tenho nenhum mas ele é mesmo exemplo à muito minha mais novo. volta. Tipo, o que eu sei. Isto parece mesmo coisa de millennial, mas eu vou ao TikTok para saber o que é que os miúdos andam a fazer. Mas, epá, a verdade é que manter-te nessas plataformas que os miúdos mais novos usam ajuda-te a manter a tua mente mais aberta. Porque imagina se nós estivéssemos ainda todos no Facebook e recusássemos Mas a calma, usar o outra Facebook coisa é bué que não fixe, fosse o todos Facebook. Se O recusássemos Facebook a é bem usar, fixe para fazer login em aplicações. porque já está lá Essas tudo são à memorizado. parte. Yeah, Sim, é pá. Facebook dá Entra com o Facebook. Está feito. Se nós ainda estivéssemos todos no E para os Facebook, grupos na faculdade para partilhar coisas. íamos estar ainda bué retrógrados na nossa mentalidade, porque não íamos estar expostos ao conteúdo que os mais jovens estão a fazer. Íamos estar só rodeados de quarentões, trintões e não íamos expandir os nossos horizontes. Sim. Por isso que eu gosto do TikTok como plataforma, mas também gosto porque vejo pessoas de todas as idades ali. E até no mercado de trabalho, tu vais ser confrontada com pessoas mais novas que tu. Que vão entrar no... Agora, se calhar, não tanto, porque tu própria és nova. Eu sou a nova. Eu acho que as pessoas mais velhas têm um bocado de medo dos mais novos. Têm medo porque têm medo de ser cortados. E vem este gajo trabalha, pai, mas 15 horas. Nem é preciso. Dá-lhe água que ele aguenta. Yeah. Nem precisa de café nem Red Bull. E é bom tu conseguires lidar. Eu lido com um colega mais novo, é mais novo que ela e tudo. Sim. E aprendi a ter outro jogo de cintura com ela. Mas em que sentido? O que é que tu notaste que era mais diferente? Da forma como O que tu ele quer do abordas o trabalho. trabalho? O que ele quer do trabalho Sim. e como ele quer ver o trabalho. Ele não vê o trabalho da mesma forma que uma pessoa de 30 anos vê o trabalho. E achas que isso é como nós estávamos a discutir há pouco, antes de estarmos a gravar isto, que é a questão do viver para trabalhar e não trabalhar para viver? Achas que... É um dos pontos. O outro ponto é, eu não quero fazer uma coisa chata. Portanto, quando lhe pintas um quadro, Sim. pode ser exatamente o mesmo quadro, mas vai ter que ser pintado de forma diferente. Porque Querem- é ele a fazer. As pessoas querem aprender e terem interesse no que estão a fazer hoje em dia. E antes era só, não, tipo, quer trabalhar. Olha, isso é uma coisa que eu realmente noto em mim e noto em ti que estavas a falar, em termos do trabalho, que querias... Já tivemos esta conversa mais vezes, mas queres fazer uma coisa que gostes Uhum. do teu trabalho. Sim. E eu, por exemplo, acho isso, que não quero que o meu trabalho seja uma coisa que eu gosto, porque a partir do momento em que eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, E as paga para o tal. por tal, já não vou gostar daquilo que estou a fazer. Então prefiro os Não, é meus tipo, fazes hobbies. uma coisa que gostas e ainda és pago. Para isso. Tipo, Mas tu vais estar emocionalmente investida no teu trabalho e é muito mais difícil de desligares a cabeça do teu trabalho. E eu quero. Yeah, isso é verdade. Eu quero ser capaz do meu trabalho, a partir daquele momento em que eu desligo o computador, eu não quero mais saber daquilo para a minha vida. Agora, se eu estivesse a trabalhar numa coisa que eu quero saber e que investi o meu emocional em... Isto está-me a soar bem mal, eu de cada vez estou a falar pior. Imigrante. Isto de ser Ser imigrante. imigrante. Em que eu estou investida emocionalmente, eu não vou conseguir desligar, porque tenho investimento naquilo, tipo, quero que corra bem. Agora, tipo, no meu trabalho, dia a dia, 9 às 5, estou-me a cagar. Mas eu gosto disso. Eu nunca quero que o meu trabalho seja uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu tenha prazer em fazer. Deus me livre, no Nosso Senhor. Que horror. Ter Mas prazer depois em passas trabalhar. 8 horas do teu dia a ter que fazer uma coisa que não gostas. Mas pode-me simplesmente ser indiferente. Pois. Não preciso de desgostar nem de gostar. Sou neutra. Tipo, estou a trabalhar porque tenho de trabalhar. Mas... Yeah, eu não sou nada assim. Mas acho que não tem a ver com a minha geração, isso tem a ver com as pessoas. Sim. Tipo, tem a ver com cada pessoa. Há pessoas que também são mais... Até porque estávamos a falar de equipas de baixas faixas etárias Yeah. e virou. Não, mas cada vez mais eu acho que as diferenças geracionais são mais curtas. O Miguel, por exemplo, discorda disto. Que eu digo sempre que a partir dos 33 para cima e dos 33 para cima e dos 25 aos 30, nós já somos completamente diferentes daquelas pessoas. Apesar de, tecnicamente, sermos todos a mesma geração. Mas vemos as coisas de maneira tão diferente. Eu também acho que Tipo os trintões. Se formos por aí, que eu acho que isso não é assim tão verdade, percebe-se porque é tudo muito mais rápido, não é? As informações chegam todas muito mais rápido agora, portanto é normal que se mude de mentalidade
nesse grupo de faixa etária. Sim. Agora, eu não exatamente. concordo completamente com essa afirmação. Acho que os 25 e os 33... Porque nós crescemos numa época em que, tipo, em 20 anos, as coisas mudaram radicalmente. Tipo, de 5 em 5 anos havia sempre Revoluções. revoluções tecnológicas Sim, sim. que, se fores falar da geração dos nossos pais para a geração dos nossos avós, era muito mais acentuado em termos de tempo e agora não. Sim, basta pensar o que é que um telemóvel era em 2000, não é? Mas E o que isso também é agora. bom para depois, com as gerações mais novas, como o caso da Inês, nos encontramos mais um meio termo e mais em comum com eles, Sim. Mais em comum com os mais novos. Eu acho que com a tecnologia e também com outras coisas há cada vez mais interesses diferentes. Sim. E as pessoas já não se unem tanto pela idade, mas pelos interesses que têm. Ou seja, não há fóruns dos 22 aos 24. Não, tipo, as pessoas têm interesse em comum. Se têm interesse em comum, gostam das mesmas coisas. Gostam das mesmas coisas profissionalmente, têm os mesmos hobbies. Vão se unir por isso. Portanto, o que faz os nossos Ou pela grupos mesma hoje em música. dia é um algoritmo do Mark Zuckerberg. Porque eu Não, quando é que tu identificaste com as eu pessoas. quando Quando falas com eu alguém. quando estou a fazer likes em alguma coisa, Não, eu estou falando aquilo na vida vai-me dar real. em baixo. Na quem é vida que eu real, gosto. quando tu falas com alguém e tu te identificas com a pessoa, não é pela idade que ela tem, é pela conversa que vocês têm. Sim. E se gostarem da mesma música, dos Então, mesmos mas eu, na filmes, vida real, tiverem os mesmos interesses. não vou encontrar pessoas com uma faixa etária mais baixa se estiver na faculdade. Eu estou no mestrado. Não, mas por Como é exemplo, óbvio que no não vou nosso encontrar caso, um puto desde no nosso 12º caso, segundo. tu e os teus amigos dão-se com pessoas mais novas porque se dão com os meus amigos e eu dou-me com pessoas mais velhas porque, tipo, Exato, no nosso mas- caso é Mas diferente. dou-me com os teus amigos que têm a mesma onda que tu. Eu não me dou com outra onda. Dou-me com uma Sim. onda. Tu és a minha onda, porque vivemos juntos. E eles são a tua onda. Ou seja, O que eu dou-me com O que é que base nas vocês mesmas acham que vibes. aprenderam em tantos anos a conviver com o grupo de amigos um do outro? Tu então passas a vida a ser... Quando nós saímos, tu estás sempre convidada. Ele também. É verdade. Só Sim. que ele é mais. Ele diz mais vezes que não, ele fica muitas vezes em casa. Mas tu quase sempre quando nós saímos, tu agora, pelo menos desde que eu me Yeah, juntei, quando tu estás lá. yeah. O que é que achas que aprendeste mais? Em que é que mudou a tua perspectiva e vice-versa para ti? Imagina, vocês são bem diferentes de mim. Tipo, ele não, mas vocês são muito diferentes de mim. Em que sentido? Epá, imagina, nos gostos e assim, tipo, Ok. e tipo, nas coisas que fazem para passar o dia a dia. Assim, os quatro vemos aqui Love is Blind. Oh my god, yeah, Exato, agora nós temos gostamos a dos quatro de reality shows de merda. E ao mesmo tempo, eu gosto imenso de vocês e de andar com vocês e divirto-me muito a fazer coisas diferentes. Mas eu também acho isso do grupo em geral e somos todos da mesma geração. Mas eu também acho, nós somos todos bué diferentes, mas damos-nos todos bué bem. É verdade. Mas tu estavas a perguntar só tendo a ver com a geração, o que é que eu aprendi? Epá, sim, porque com certeza tanto a sair com pessoas mais velhas do que tu. Por exemplo, em termos de sociopolíticos, tu falas com os teus amigos. Agora sim, mas tipo há uns anos, não, mas também quando eu saía com vocês também isso não acontecia. Não acontecia. Eu acho que dá uns anos para cá, dá uns 2 ou 3 anos para cá, toda a gente Abriu da mais os minha olhos. geração como da vossa Ai, começou a falar sim. mais política. Ou seja, antes mesmo quando eu saía com vocês, nem com os meus amigos, mas também com vocês também não. Sim, nós também mesmo no nosso grupo de amigos não falávamos muito. Exato, até- ou seja, quando vocês começaram a falar, eu também comecei a falar, então não foi muito isso. Mas se calhar, tipo, numa altura em que eu estava no secundário, vocês já estavam todos a trabalhar. Tipo, e a trabalhar bem, tipo, não tinham acabado de Olha, começar. isso é uma coisa interessante. Como é que é sair com pessoas? Quando tu ainda és estudante, estás a sair com pessoas que a vida delas já é um trabalho das 9 às 5 e têm certas responsabilidades que tu ainda não tens. Como é que olhas para nós? O que é que tu vês? Igual, vocês não falam muito nisso, ponto número 1. Tipo, tentam falar de outras cenas. Vivemos e, pouco para o trabalho. Yeah, vocês O não nosso- falam o muito. nosso tipo, grupo é muito assim. Exato, vocês Mas não falam muito então não disso. sentes que nós somos aqueles adultos chatos que já têm Não, contas para claro pagar? que tipo, eu não sinto Oh, nada meu Deus. tipo, tipo, eles trabalham e eu não, ou tipo, eles têm responsabilidade. Quanto muito sinto, tipo, grande vida que eu tenho. Quanto muito é isso que eu sinto. Olha, o Miguel discorda. Ele para ele... Uma cena que eu sinto é tipo. Uma cena que eu O que sinto eu é. sentia era que tinha de ser o primeiro a levantar-me da mesa nos restaurantes para ir pagar a minha parte da conta, senão, se eles dividissem aquilo por toda a gente, Por acaso, eu queria falar disso. A independência financeira. Uma cena que eu sinto Yeah. é que tipo, vocês não pensam muito antes de decidir que vão fazer uma cena. Tipo,
ir numas férias, ir a um concerto. E eu não posso, eu tenho que pensar muito bem se posso fazer isso ou não, porque eu não Sim. ganho dinheiro. Exato. Ou seja, isso é a maior diferença que eu sinto com vocês, é que vocês decidem assim, tipo, num estalar de dedos, Sim. e eu não. Tipo, eu tenho que pensar melhor, falar com os meus pais, não sei o quê, essas coisas todas. Ou para ir a um restaurante qualquer, tipo, eu tenho que pensar muito bem se pode ir a essas coisas ou não. E vocês não, é tipo ir. Isso é a maior diferença que eu sinto. E não sentes tipo, como vais com o teu irmão, se for preciso, ele safa-te. Tipo, imagina, não gosto muito disso. Não. Ele não é meu pai. Não pagas Mas muitas acontece. cenas a ela. Como és, Paga, lá mas está, não é olha, esse tipo de acontece e não coisas. faz. como és o irmão mais velho e vocês fazem muitas coisas juntos, não dás por ti a ser. Sim, não, Sim, imagina. sim. Facilmente, sim, Não, sim, claro, mas eu não vou de férias com vocês, por exemplo, Sim. como vou muitas vezes a pensar, ei, o Gonçalo paga. Não, Já não, contaste. claro. Tipo, que não, estás a claro gozar, que não é? Isso era um bocado estúpido. Eu, quando vou de férias com vocês, eu sei que posso ir. Sim. Tipo, só que tenho que pensar mais nisso do que vocês. Estás a ver? E faz sentido, porra, também, não é? Nós já não sabemos o que é não ter o nosso próprio dinheiro há muito tempo. Pois, Nem exato. sequer pensamos nisso, se calhar, é verdade. E tu, o que é que achas quando sais com os amigos dela? Tipo, o que é que. O que é que achas? Quando estás com... Quais são as maiores diferenças que tu notas quando estás a sair connosco, o nosso grupo, né? E quando estás com os amigos dela? Porque com certeza tem que haver alguma coisa. Expressões. Expressões. Sim. Eu, a primeira vez que ouvi a expressão ti. Ti? Sim. Tipo, spill da ti. Spill da ti. Spill da ti, como assim? Foi com eles. E às tantas algum começou com: ei, oh ti, então conta lá o ti. E eu estava fora dela. É isso, é por exemplo saber que os hábitos de bebida deles, quando nós saímos à noite, Sim. já são muito mais adultos do que eram na minha altura. Eu na minha altura bebia sangria Dom Simão, íamos todos ao Pingo Doce e Sim. depois íamos sair. Sim. Calma, eu não estou no sim. secundário, Gonçalo. Tu estás a pensar tipo como se tu fazias isso no secundário. Na Eu faculdade? Na faculdade? Sim. Ah, pronto, Na é que faculdade imagina. nós só bebíamos Eu já mesmo. tenho 22, tu se calhar estás a pensar que fazias isso quando tinhas 18. Sim, mas Porque eles já pedem cocktails. pedem whisky. Fogo. Canto. Mas coquetéis também. Podia shot de whisky, depois ficava toda mamada. Shot é diferente. Epá, não, eu lembro-me exatamente quando andava na faculdade era bem isso, era as sangrias, depois até que apanha uma bebedeira tão grande de sangria que nunca mais Mas todo toquei. dia algum sítio pedia um whisky cola, assim, tipo, eu percebo. Não, eu Eu acho acho que... que tu vais de o mais barato possível, para mim que sejas só com tipo sumo, e depois é que tornas-te um homem rinoceronte. Agora temos o Miguel no grupo que faz cocktails para toda a gente, isto agora vai se tornar hábito. E os teus coquetéis são muito famosos, Miguel. Aquele Long Island Iced Tea. E há o Long Island, toda a gente a falar disso. Mas Agora- pronto, o Gonçalo Então eles são muito mais sofisticados. Eles são mais A sofisticados. beber. Sim, eles são mais Eles são mais sofisticados. crescidos com a idade deles do que Não tu bebem eras quando- cerveja. quando Até a tinhas essa idade. viver, eles são mais sofisticados. Não. Como assim? É o que eu digo, eles têm conversas que nós não tínhamos. Eles falam de política que nós não falávamos. Epá, isso é verdade, mas eu acho isso muito afim. Eles falam sobre a natureza, que nós não falávamos. Eles falam sobre relações de homossexuais que nós não falávamos. É muito abrangente. Não é, não. Epá, Não é as muito alterações abrangente. climáticas. Não, eles preocupam-se. Por exemplo, tu alguma vez falaste sobre reciclagem? Não falavas? Tu também não falavas sobre... é melhor preservar o caralho. Nós não tínhamos urgência. Agora vivemos num tempo de urgência climática. É, Tipo, eles agora têm há uma consciência urgência. de que é preciso tomar ação. Estamos num patamar político muito diferente agora do que estávamos há 10 Sim. anos atrás, quando só era PS, PSD e mais nada, né? Portanto, isto também essa parte, Por isso é que eu acho que não falavam disso. Ou E também nós se calhar não tinham crescemos no interesse. meio de uma crise política e financeira. Mas Portugal está em crise desde que eu nasci. Mas tipo, os pais são bem bons a tipo, tapar os olhos aos miúdos antes. Agora já não conseguem. Eu acho que também havia muito menos interesse. Porque havia muito menos acesso à informação quando nós éramos miúdos. Tipo, nós começámos a ter acesso à informação quando começámos a usar o Facebook. E nós começámos a usar o Facebook no nosso último ano de secundário, mais ou menos. Não. 11º, para mim 11º, 12º. Para vocês ainda mais tarde, porque tu és um ano mais velho. Pronto. E nós começámos a ter mais acesso ao que se passava no mundo quando começámos a ter Facebook. Antes disso, não... Sabias que o Gonçalo não me deixava ter Facebook? A ti? Yeah. Então. A minha mãe já me deixava e não sei o quê, e eu queria ter Facebook e tu, não. Ai, que lindo. E depois, mas depois lá deixou. Era para proteger a mãe. Depois lá deixou. Outra cena que nós não falámos era orientações sexuais.
Exato. Era tudo Fora dela. straight. Completamente. Completamente. É que nem era tema. Mas é que nem é uma Eu coisa... nem me lembro Eu de... tenho o meu irmão. Eu não me lembro de tipo, não saber o que era. Exato. O quê? Eu não me lembro de não saber o que é que era uma pessoa homossexual. Tipo, eu sempre sim. soube. E tu, alguma vez te deste por ti a ter que debater mesmo contigo próprio a tua sexualidade? Porque eu sinto que Epá. para vocês... Não, mas a ter que, tipo, perceber Sim. que há muito mais do Os que... mais jovens já podem nascer com aquela paleta de cor. Sim, há muito Yeah, mais... que há bué coisa. Exato, Mas há nomes imagina, para mas- aquilo que mas- tu yeah. sentes. Mas Eu, por acaso, tenho muito essa questão. Porque eu cresci a pensar certas coisas sem ter um nome para lhes dar. Eu, por acaso, isso não. Tipo, tu sentiste sexualmente fluida, não estou a falar no meu caso, mas não haver tipo uma cena para me descrever. Tipo, Um pantone. tu sabias o que era um bissexual e sabias o que era um homossexual, mas eu não me E mesmo sentia assim, nenhuma bi- dessas duas. Sim. E hoje em dia tu já tens imensas opções, não tens imensas opções, Eu mas sinto é que existem sei muito designações. sobre isso e sei respeitar melhor as pessoas por saber. também. Tipo, Mas não isso tanto a ver vem- comigo, mas a vem ver da com a creche. sociedade. Porque que é uma coisa que também é muito diferente na minha geração. Nós somos muito menos individualistas. Tipo, nós sabemos viver melhor em sociedade e respeitar melhor os outros do que as gerações mais velhas. Eu sinto bem isso. E Não é sei. uma... Imagina. Não sei. Há miúdos. Por exemplo, uma coisa que eu noto é que Eu não estou a falar nos miúdos, estou a saber, tipo, mesmo pessoal com 20 e tais. os mais novos, para já, gostam sempre de ser agradecidos por tudo e mais alguma coisa. Eu noto isso com a malta que trabalho. Eu tenho que o agradecer muito mais vezes por ele fazer algo Sério? do que... Sim, procuro um reconhecimento mais rápido. E o reconhecimento não vem do rápido, não é? Solidariedade, como ela está, não é? Isso até eu acho que tem a ver com o facto dos miúdos mais... Pá, digo miúdos, não são miúdos, mas pessoas mais novas valorizarem-se mais e valorizarem o seu trabalho. Isso vem também depois Também acho que é isso. com a cena do... Lá está, Do reconhecimento. não darem tanto delas ao trabalho Yeah. porque reconhecem Até porque, que elas imagina, têm tu mais estás a- valor do que Tu trabalhar estás a para, dizer isso, para mas é alguém. engraçado. Porque é que tu não lhe haverias de dizer obrigada? Porque se calhar quem está acima de Exatamente. ti, com 30 e tais, se calhar não te faz isso, mas isso não tem a ver com E é que tu aquela não fazes. Eu aí mentalidade mudei é a que minha tu antes de abordagem. Eu trabalhares, aí mudei a minha É que tu abordagem antes e de fiquei a trabalhares saber és uma lidar com esse pessoa elemento da e és equipa. educado. E quando estás na vida real, dizes obrigado às pessoas. E é aquela Não tem a ver com mentalidade isso. que os mais velhos E é têm. tipo, eu tive poucas experiências de trabalho, mas as que tive, quando eu fazia alguma coisa, as pessoas diziam-me obrigada. Eu nunca senti Claro. Os necessidade. mais velhos têm que aquela me dissessem mentalidade isso. de Tu baixar estás a a dizer cabeça. isso, mostra bem que parece tipo, ele está-me a exigir que eu lhe agradeça, é o trabalho dele. E não é Exato, assim que isso mesmo, funciona. é isso mesmo, é isso mesmo. E não é assim que funciona, tipo... Mas não é que eu não dissesse obrigado. Noto que existe uma necessidade de reconhecimento maior do que a que eu tenho. Só isso. Do que a que eu tenho nesta faixa etária. Não é eu como Eles, Gonçalo. os mais novos respeitam-se muito mais a eles próprios e sabem aquilo que querem e deixam cada vez menos serem explorados. Que é uma coisa que Yeah. os mais Mas, velhos... na verdade, nessa parte do respeito eu estava a falar, mas, por exemplo, eu com a minha idade e a minha geração, tipo, o meu grupo de amigos que tem rapazes e raparigas com a minha idade, somos completamente ok com alguém ser bi, pan, homossexual. Vocês na vossa idade, vocês com 20 anos, Não. Não. tipo, Nós não, é usávamos melhor fechar. termos- Se fores homossexual, fecha-te em casa. Nós Não Vida. saias de casa. nós usávamos termos derrogativos como piada sem termos noção do que é que estávamos a fazer. E hoje em Yeah, dia, não, os mais tipo, era velhos, mesmo na boa. tipo, nós dizíamos, ainda ontem estávamos a gozar com isso, que fomos descobrir num post E era nesse antigo do sentido que eu estava a Facebook, dizer do respeito. eu tinha escrito qualquer coisa a chamar faggot ao Miguel e um amigo dele porque estavam a dar um beijinho. Mas isto, na nossa altura, dizer faggot não tinha a conotação que tem agora. Mas também aí já está a chegar a um ponto que é, agora não se pode dizer nada. Não, pode-se. A questão é teres consciência que aquilo que dizes pode ofender alguém. Yeah. Que nós na altura não tínhamos. Era tipo, estamos a gozar, quem é que quer saber? LOL. 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 E rias-te, É né? verdade. Tipo, nós temos que ter consciência que aquilo que dizemos nem sempre tem que ser levado como uma brincadeira. E acho bem que as pessoas se ofendam porque não temos que continuar a ouvir e a dizer certas coisas que dizíamos há 20, 30 anos atrás. Tipo, as pessoas... E tipo, se nunca ninguém tivesse dito, pá, não gosto disso, não... tipo, continuámos aí a ofender as pessoas e as As pessoas pessoas têm o acham direito de se sentir ofendidas e se alguém se sentir ofendida, tu tens mais é que ouvir o porquê daquela pessoa se sentir ofendida e mudar E a tua refletir atitude sobre e isso. refletir sobre isso, exato. Mas olha, tu estavas a falar agora sobre esta questão do trabalho, como tu ainda és estudante.
Exatamente porque ainda não entraste no mercado de trabalho a sério. Yeah. O que é que tu aprendes agora a ver o teu irmão fazer e, pronto, as pessoas mais velhas à tua volta no grupo de amigos e tu, quais são as lições que tu pensas? Quando eu começar a trabalhar, eu quero fazer isto e não quero fazer aquilo. Há certas merdas que eu não vou tolerar. Isso é... Há certas coisas que, por eu ver a tolerar coisas que não são toleráveis, que eu não vou fazer. Exato. Sim, e eu acho que vocês se calhar já não tanto, mas um bocadinho mais assim, é tipo, toleram tudo. Pá, nós somos máquina. Sim. A minha geração não se cala. Nós somos... E tipo, podcast, não cala. Tipo, andam para... Tipo, não, se não gostam de uma coisa, vão dizer. Claro. E só vão... E por isso é que há muito web pessoal agora a ir para o freelance. Tipo, quando tem oportunidade, na área em que tem oportunidade, a fazer isso. Tipo, não estou a falar numa área, por exemplo, como a saúde. E pronto, mas... Há coisas que eu já não tolero. Acho que as empresas... Há culturas que eu já não vou tolerar. É tipo, patriarcais e assim. Não. Nós somos da Tipo, geração das girl bosses e do grinding. Eu acho que nós temos que ser trabalhar. muito mais motivados do que vocês tinham que ser, ou gerações acima das vossas, por tipo, nem sequer pensarem em se calhar ir para fora. Sim. Por exemplo. Nós não. É tipo, se calhar é a primeira coisa que nós pensamos. Para nos manterem cá, tem que se esforçar. Trabalhar como freelancer, isso era impensável para nós. Era uma coisa que não havia. Não havia, e tipo, eu trabalhar a recibos verdes era um medo gigante, tipo, eu E não agora há ter... muita gente que faz isso. E Mas agora há também muita gente que faz mas, yeah. Mas nós ainda temos isso incutido. Ainda temos, sim. Ainda Exato. temos e passámos um bocado, mas eles mandam fora. Sim, nós estamos muito melhores ainda no temos isso sentido, incutido. no que tu estás a dizer, de que há coisas que não toleramos, mas exatamente porque as estamos a aprender agora Exato. com a experiência. É isso. Eu como... Vocês, quando entrarem no mercado de trabalho, já vão vir com esse conhecimento. Imagina, não sei, eu tenho esta noção... Já estão aqui com coisinhas de irmãos, estás a ver? Olha, Aqui a eu posso mandar dizer, o mensagens. Bruno Carvalho começou um vídeo em direto no Instagram. Ai, minha Eu Nossa estou a ver como é que isto vai ser. Ai, Nós meu estamos a Deus. gravar isto no dia em que o Bruno Carvalho... No dia a seguir, em que ele saiu do Big Brother. Olha, isso também dava Pronto. pano para mãe. Que eu estava a dizer, eu tenho esta noção porque eu tenho alguém muito Exato. próximo de mim que já passou por coisas que eu não quero. Vocês já No mundo podem do aprender trabalho. com o exemplo. Nem toda a gente da minha Exato. idade tem essa sorte. Claro. Ou seja, Era o que eu estava a dizer, é o nosso pessoas dever. É que vão- bué. e É o eu nosso digo dever muito, é eu ir. tento muito falar com o pessoal da minha idade quando dizem eu não sei bem, eu não me identifico muito, mas não vais. Tipo, e tento explicar porque é que digo isso, não sei o quê, e as pessoas às vezes têm que ir lá bater com a cabeça e ir na mesma. Eu não, tipo, ele já foi lá, já bateu Nós, com a cabeça e nós já viu. tivemos que bater com a cabeça para aprender. Vocês já não têm que fazer isso. No meu caso, E porque é eu esse o tenho nosso um dever. irmão mais velho. Eles vão ter outras coisas em que vão bater com a cabeça. Claro, Claro. Mas convém também terem a noção que é o dever deles nas próximas. Isso também é muito bom para ti. Ter um irmão mais velho por causa disso. É tipo, É das- maior... É a maior regalia. Tipo, eu nunca tinha saído do curso onde eu estava para mudar para outro. Se não fosse a vivência. Se não fosse, tipo, eu ver outras coisas, tipo, o que é que eu ia fazer no futuro, ou Opa. porque nós estávamos na mesma área. Tipo, mas também eu sou mais, tipo, pá, eu não, era o que eu estava a dizer. Ele, se calhar, com a idade dele, mais, com a idade dele, não. Com a minha idade, mas uns anos antes, Sim. sair de um curso a meio. Mesmo. Agora, a maior parte dos meus colegas vieram de outros cursos e saíram de outros E cursos mesmo. a meio. Há muita gente, tipo, a decidir, tipo, já não há o tirar isto e eu faço isto para toda a vida. E a Ninguém própria pensa experiência assim. da faculdade, olha. Eu, por exemplo, que sou filha única, fui a primeira a ir para a faculdade na minha família, eu não tinha ideia absolutamente nenhuma do que era a faculdade. Eu cheguei à faculdade, isto é uma cena que eu costumo contar, tipo, na minha primeira aula que eu fui, 2 semanas depois da praxe. Tinha estado na praxe e depois apareci na aula de inglês. E a minha professora perguntou, então, mas onde é que teve este tempo todo? Eu, professora, estive na praxe. Porque eu pensava que a praxe era uma cena organizada pela faculdade e que era suposto nós faltarmos 2 semanas para ir para a praxe e não ir às aulas. O que é que disseram na praxe para isso, né? Tipo, podes faltar, é na boa, são as primeiras Assumiu. 2 semanas. E eu assumi que era normal. Porque eu não tinha ninguém. E os teus colegas também. Os meus colegas não sei, mas isto foi a minha experiência. Não, mas depois, tipo, pessoas que tu conheceste na semana de praxe, depois foram Sim. todos à aula de Sim. inglês. Mas eu não sei se a eles acontece. Nós não ok. temos turmas em letras. Ok. Tu é por cadeiras e tens aulas com pessoas de todos os cursos, basicamente. ok. Por isso é que eu não conhecia ninguém que tinha estado O comigo que dá na alguma praxe. liberdade, isso é bom. Hã? Dá-te alguma liberdade. Yeah, mas tu escolhes esse então. trabalho é um bocado chato. Sim, É tipo, é um nunca bocado. tens sempre... Ok. Mas pronto, isto para explicar que eu não fazia ideia como é que funcionava a faculdade. Eu não sabia, não fazia ideia como é que era
uma média. Tipo, eu não sabia nada. Eu fui mesmo completamente às escuras. Se eu tivesse sido o irmão mais velho, que já tinha ido para a faculdade antes de mim, a minha irmã mais velha, eu iria ter aquela experiência. Não ia chegar à aula de inglês e ter a professora que tinha estado na praxe. Ainda por cima às vezes. O que é que ela disse? Ela ficou a olhar para mim, tipo, eu já não me lembro bem, mas sei que ela ficou assim, tipo, um bocado à toa. Quem és? E gostava de ter tido alguém para ter essa experiência como tu tens, que é o... Se calhar havia muita... Se calhar não tinha ido sequer para o curso que eu fui. Se tivesse ido o irmão mais velho, já tinha ido para a faculdade, que já sabia como é que as coisas eram. Tipo, lá está, eu não tinha que bater com a cabeça na porta tanto. Se tivesse um irmão mais velho... Bates na mesma, como é. Bate na mesma, sim, mas não... Acho que tinha feito muita coisa diferente. Se tivesse alguém que tivesse ido antes de mim para me dar o exemplo. Porque eu tive que ir sozinha fazer tudo. Tipo, eu não tinha... Pois. Eu era a mais velha. Tipo, dos primos também. Dos primos. Fui a primeira a fazer tudo. Fui a primeira a trabalhar. O que é que ela está a fazer? Nada, era depois não só via, estava com pelo na boca. Fui a primeira a trabalhar, fui a primeira a ir para a faculdade. Tipo, era a mais responsável, porque era a mais velha. Tu já não tens isso. Tu sentes-te mais responsável? Responsável pelo que por ela? No geral, tipo, sentes tu responsável, o responsável dos dois, da dinâmica? Sinto, Sim. Eu acho que mas não é isso, sabes o que gosto eu de digo? o fazer. Tu sentes-te muito responsável por tudo, tipo, as coisas que fazes. Também, não mas sei. em comparação com os meus primos, exemplo, há uma tipo, eu coisa- era a responsável da Porque eras família. a mais velha. Porque era Pronto, mais velha, sim. Pronto, é isso. Ela dos primos todos era a mais velha. Tu não és o mais velho de todos. Sim, da família toda não. Sim, percebes? mas não sou tão próximo deles quanto Exato, eles, também é. Mas dos Mas há primos uma mais coisa- próximos, tu és o mais Por velho. exemplo, das escolhas que ela tenha, Sim. eu não tenho nada a ver com as escolhas dela, como é óbvio, e ela é que as faz. Agora, eu sinto-me responsável de como eu posso ter moldado para ela ter uma reação a certa coisa. E sentes pressão. Em saber que ela está a olhar para ti como exemplo. Não, já senti mais. Ah. Não. Já senti mais porque já falhei mais. Atenção, já falhei Acho mais que se e já fosse pressão, senti nem mais. sequer era no mau sentido, era tipo uma pressão positiva. Não, Tipo, para tomar vou melhores ser bom, decisões. sim, Sim. vou fazer isto bem. Melhores decisões. Nem é vou ser bom, é vou partilhar o que é que fiz. Bom ou Imagina, mau. eu acho que os dois sentimos pressão. Tipo, ele se calhar sentir. E eu sinto tipo, eu tenho que fazer isto bem porque ele fez. Tipo, ele foi muito bom Yeah. a fazer esta cena e eu agora vou ser uma falhada. Vês Fogo, isso é que vê-lo não. como um exemplo. Yeah. Yeah. Yeah, depois tipo, depois ele vai achar que eu tipo, fiz que isto foi grande merda. Eu às vezes quando faço uma cena, tipo, eu penso assim, se o Gonçalo não gostar é porque isto é uma merda. Eu sou assim com o Miguel. Tipo, se o Miguel não gostar de uma cena, eu sei que é mau. Yeah. Ele é o meu sounding board. Tentar implicar. Hã? O que é que disseste? Que está sempre a implicar. Está sempre a implicar. Mas depois se eu me disser que não gosta, claro que eu vou dizer, mas não gosta porquê? Claro, vou sempre a implicar. Mas pronto, olha amigo, já estamos com quase 50 minutos de conversa. Está fluido isto. Yeah. Eu disse que não precisávamos de pointers. Isto é falar até dar vontade de acabar. Se calhar vamos encerrar por aqui. Que eu quero ir lanchar. Bora. Yeah, também tenho fome. Quero ir comer, então vamos encerrar por aqui. Olha, eu uma vez tive continua. uma cena disso das conversas do Sim. que estava no hospital com uma velha ao lado. Sim. E a velha disse-me assim: estas conversas isto são tão grandes, as conversas são como as cerejas. E eu não fazia ideia. Coisas Sabes que se aprende com. Não, olha, a primeira vez que eu ouvi Mas isso mas foi sabes com um porquê amigo que- meu porquê da que minha é? idade. E eu Ah. perguntei-lhe o que é isso? E ele tipo, então tiras uma e vêm muitas atrás. É tipo os temas das conversas. Pois é. E eu, a primeira vez Eu que pensava que era porque tu não consegues comer só uma cereja. Não, é tipo, quando elas são penduradas, tu tiras uma e vêm várias. É com os temas de conversas. Eu a primeira vez que ouvi isso foi com uma pessoa da minha idade e eu Pois, não sabia o que Olha, era. eu E ri-me. pensava que era porque comes uma e não consegues comer. Não, É como os aquilo M&M's. vem tudo preso. Tipo batata, estás a ver? Estás mesmo a tirar. Mas pronto, eu estou com fome, quero ir lanchar. Acabamos com um confronto geracional. Acho que sim. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Gostei muito, adorei esta conversa. Eu gosto de ter conversas com vocês. Aliás, um dos motivos para querer ter um podcast é porque eu sempre achei que devia partilhar mais as conversas que às vezes tenho com as pessoas, que é engraçado. Isso é Ou muito- às vezes as merdas que eu penso na minha cabeça, porque eu acho que sou bem interessante. Tenho este problema. Eu acho, ao mesmo tempo acho que sou uma valente merda Olha, e ao mesmo uma- tempo acho que sou bem interessante. uma coisa, então- tipo, é o que tu estavas a dizer há bocado. Tipo, a valorização pessoal. Sim. Tipo, agora há mais.
Só que vocês perceberam mais tarde que Sim. se devem valorizar a vocês próprios. Aham. Que vocês terem personalidade e acharem que são bons é fixe e nós não. Nós, tipo, Vocês já isso são... é bom, porque ter amor próprio e valorizarmos. Ai, eu gosto tanto A nossa disso. pessoa- Gosto tanto de ver. Quanto mais cedo, melhor. Ela é muito Vocês mais matura. tarde. Gosto Ela é bué- muito mais Eu matura gosto nisso. bué de ver isso nos miúdos mais novos. Tipo, crescerem já sem metade dos... Claro que ainda têm complexos. Imagina mas a crescerem geração que aí vem sem agora. metade meu. dos Vem com um complexos. glossário Não, ouve, emocional que vamos nós não deixar, tínhamos. vamos acabar este episódio com, pessoal, imaginem quem tem 16 anos agora e 15, Yeah. como evoluídos eles vão ser. Ou então A tem tudo para evolução dar pode ser merda. boa ou má. Exato. A Vamos deixar isto no evolução ar. vai mudar. Eu Pronto. tenho fé. Eu pessoalmente tenho fé. Claro. Yeah, eu Tenho fé também. que vai ser melhor. Tens fé? A semana passada, um miúdo de 18 anos teve nas notícias e tudo. Não vamos acabar o episódio com a conversa do Eles são Twitter. famosos. Ai, Ai, pronto. Acho que vamos terminar por aqui. E não sei quando este episódio sair, vocês saberão. Provavelmente vai ser brevemente, já sabem que eu não tenho paciência para esperar. E até conseguires meter isto na plataforma. Eu é quando está. Hã? Até conseguires meter isto Sim, na até plataforma. chegar ao computador já está. Pronto. É como pãezinhos, como dizem Inês. Pronto, vamos acabar por aqui. Até já, tchau. tchau. É assim que acaba. Obrigado.